Temos uma apresentação. Boa noite, então, a todos. Uma honra, uma satisfação estar aqui apresentando um plano de ação para a saúde da Babitonga, né? A saúde das gentes e dos bichos e das plantas e de tudo que habitam nessa baía linda que todos aqui também amam, assim como eu e a minha equipe. Meu nome é Leopoldo, coordenador científico do projeto. É um projeto da Universidade Joinville, Univille, e da Extensão de Assuntos Comunitários. A gente tem aí uma constelação de entidades que também estão se juntando ao grupo numa caminhada, numa agenda progressiva, né, para tentar cuidar um pouco da Bahia como um coletivo, né, como um coletivo de municípios, de entidades privadas, entidades de cunho socioambiental e entidades também governamentais. Então, hoje, aliás, a equipe está apresentando também essa mesma fala no CONDEMA, na reunião do CONDEMA, numa extraordinária que está ocorrendo lá na Univille mesmo. Então, o plano de ação coletiva, ele é um plano voluntário, que integra, na verdade, os planos de trabalho de cada uma dessas instituições. E tem o acompanhamento do Ministério Público Federal e outras autoridades federais, como o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, e o IBAMA. Eu vou deixar aqui com o Joel uma carta de apresentação do Ministério Público, aí, por gentileza, puder distribuir aos demais vereadores, e uma atualização desse plano de ação coletiva, que é fruto da reunião da semana passada, também lá no auditório do Ministério Público Federal. Eu deixei aqui protocolado uma versão anterior, mas como é um documento que está sempre sendo atualizado, é um documento dinâmico que busca justamente ir integrando, melhorando assim esse plano nos próximos cerca de 20 meses. Então, por gentileza. A história começa então aqui nessa região, que são 6 municípios, né? A sede do projeto é aqui no Centro Histórico, mas a abrangência são 6 municípios, né? A Baía da Babitonga é como uma unidade ambiental, né? Não adianta, a gente parte do princípio que fazer a gestão ambiental de cada município do seu quintal, a gente acaba tendo uma gestão fragmentada, muitas coisas que precisam ser lidadas, muitos problemas que são comuns aos 6 municípios, que são comuns à água, ao território aquático da Bahia, precisam de uma interação maior entre esses municípios. O projeto, junto com outras instituições, tenta promover essas interações, com o acompanhamento do Ministério Público Federal. Obrigado. Então, partimos de um cenário de desenvolvimento, numa das áreas de valor inestimável de todo o litoral brasileiro, com vários usos diretos da Bahia, como vocês muito bem conhecem, aqui a mineração, os portos, a pesca, a maricultura, num ambiente que tem, eu acho que habita na memória dos francisquenses de toda a região do entorno, nos últimos 90 anos, sofrido enormes alterações em função do canal do Linguado, que todos sabem, em função da introdução de espécies exóticas, né? O meu primeiro contato aqui com a Babitonga, aos 15 anos atrás, foi descobrindo um peixinho que veio lá de Hong Kong, no casco de um navio. E hoje ele habita também essa baía. Outra coisa alarmante, por exemplo, é um protozoário que está ocupando as mariculturas. Enfim, a crise pesqueira, a gente sabe, né, conversando com o seu João de Leopoldo, com o seu Alfredinho, que mora na Ilha Grande, com o Gavião, pescador de Enseada, que mergulhou há 60 anos atrás, e matava caranhas enormes em águas transparentes nas ilhas aqui. Então, quem é testemunha desse passado tem, assim, no coração essa vontade de estar desenvolvendo ações que promovam essa saúde, porque a saúde do mar, dos seus recursos, também é a saúde da população que vive no entorno. Então, fruto desse emborcamento e do dano ambiental que ele causou, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, teve uma multa por dano ambiental de cerca de 9 milhões de reais,
essa multa, normalmente, que vai para o Fundo de Direitos Difusos, que é um fundo que é aplicado em qualquer lugar do Brasil pelo Ministério da Justiça, houve um acordo e esse fundo foi aplicado em projetos na Babitonga. Quer dizer, a gente tenta resolver e aplicar o recurso aonde o problema acontece. Isso, pasme, é inovador em todo o Brasil. Normalmente, a gente tem um trâmite dos recursos que muitas vezes é distanciado da origem do problema onde ele foi causado. Então, o que aconteceu? Pode passar, por gentileza? Foram 25 projetos submetidos a esse edital do Ministério Público Federal, 9 projetos aprovados. Dentre eles, 3 projetos da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, projetos da Prefeitura de Itapoá, projetos da Univille, do IFC, da Polícia Militar, da ONG ADEA, lá em Itapoá, e outras organizações que eu não me lembro agora. Mas o objetivo geral, então, desses projetos, esse é o objetivo comum a esses projetos, é tentar envolver melhor a sociedade, o poder público e a iniciativa privada, todos os setores desses 6 municípios, e formar um grupo pró-Babitonga, um organismo colegiado que justamente possa integrar esses setores num diálogo, pensando a Bahia como um todo. Porque se a gente, como eu disse, pensar só no nosso quintal, a gente vai ter, como é que se diz, muitos problemas comuns, prejuízos, oportunidades perdidas de um ou outro município. Né? Por exemplo, eu sempre uso a ideia de um patchwork, né? Que a gente vai juntando os fragmentos de um retalho, e se cada um for pegar as suas cores e quiser fazer do seu jeito, não vai ter uma harmonia, vai ter conflito, vai ter briga por espaço, e muitas coisas que muitas vezes a gente está acostumado a ver já no dia a dia, né, da disputa pelos recursos, pelos benefícios que a Bahia oferece para um ou outro grupo de interesse. Então, só por gentileza, só voltando, esse grupo, que esperamos conte com a participação de todos e representações de todos os setores, ele vai ser encarregado de um plano de gestão para o ecossistema, né? Entendendo a Baía da Babitonga como um ecossistema. Pode passar. Então, como é que começou essa articulação? Na verdade, então, em junho desse ano, um lançamento dos 9 projetos no auditório do Ministério Público Federal de Joinville. Depois, isso foi na segunda-feira, nos outros 4 dias, um grupo, representante de cada organização contemplada, se reuniu em regime de imersão e desenvolveu esse plano de ação que eu estou apresentando para vocês. Pode passar? Aqui vocês veem a última reunião, que foi na quarta-feira passada, já com 15 entidades. Então, entidades além das que foram contempladas já começam a participar, como o Rotary Club, o TESC e outras secretarias de meio ambiente de Joinville, Itapoá, Araquari e assim por diante. Pode passar, por gentileza. Essa é a equipe que está, então, encarregada de tocar o plano de ação coletiva em frente, como um instrumento voluntário, por enquanto, até que a gente consiga virar política pública efetivamente. Pode passar. Como é que a gente faz isso? São 2 lentes de ação. Uma lente é mobilização social, porque a sociedade precisa se apropriar dos espaços de decisão, dos espaços de cidadania, seja aqui, né, nas terças e quintas, seja nas reuniões do CONDEMA, seja nas suas associações. Então, é promover a mobilização social para a cidadania, ou a ecocidadania. E também, mas não adianta só mobilização social, se isso não está dentro, né, se só ficar só no AUE, sem ter uma metodologia, fica meio perdido. Então, a gente está usando a lente do planejamento estratégico, que foi, assim, queria ressaltar, muito comentado na sessão que eu tive a oportunidade de participar aqui algumas semanas atrás, quando a gente discutiu o poligonal. É preciso planejamento estratégico. Eu não me lembro agora, mas foi pontuado por vários de vocês aqui na plenária. Obrigado. Pode passar. Então, eu vou destrinchar um pouquinho mais nesse tempo. Ixi, não está contando, mas vamos lá. Um pouquinho mais como que se dá cada uma dessas lentes, né? Então, na mobilização social, a gente vai ter oficinas, ações culturais,
formação continuada nos 6 municípios de entorno da Baía do Babitonga. Então, a gente teve algumas ações com o Museu do Mar aqui, que vocês podem ter ouvido falar, com os indígenas aqui da aldeia. Tivemos ações na semana passada também no Museu do Mar, um grande parceiro, com o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, trazendo ações, oficinas para despertar a população. A gente está fazendo reuniões técnico-políticas nesses 6 municípios, inclusive junto aos empreendedores, junto aos órgãos públicos, junto a outras autoridades, inclusive de cunho estadual, SDS, SPG e assim por diante. Só a última. E um plano de comunicação, tentando usar diferentes mídias sociais, que se usa muito hoje em dia, para dar maior coerência, simetria e transparência nas informações, porque, como todos podem imaginar, isso tem dimensões políticas muito fortes. Então, é muito bom saber onde a gente está contribuindo, influenciando com novas ideias e novos projetos. Pode passar. E só que não adianta fazer tudo aquilo se não tiver, como eu disse, o planejamento estratégico. Então, para isso, estamos juntos fazendo um diagnóstico fundiário, socioeconômico e ambiental desses 6 municípios. Não esperem um documento de 500 páginas, isso já está sendo produzido muitos e muitos por aí. A gente vai fazer sínteses, né? Como é que está o estado da arte da questão socioeconômica e ambiental aqui nessa região. E o que eu considero particularmente o coração do projeto é o planejamento espacial marinho. Então, a gente está fazendo oficinas em cada setor de usuário direto. Então, mineração, transporte aquaviário, turismo e lazer, pesca e maricultura. Em cada um dos 6 municípios. Nessas oficinas, eu vou mostrar algumas fotos, a gente identifica na lâmina d'água mesmo da Bahia. A gente faz esse mapeamento e dá valores para os benefícios que cada um desses grupos tira de cada um dos lugares onde opera dentro da Bahia. Então, criar um mapa de interesses e de usos e de necessidades de proteção da Bahia, que não é o Babitonga Ativa, ou o Ministério Público, ou, enfim, quem seja que vai definir. Quem vai definir é quem participar dessas oficinas. E eu vou dar um relato breve sobre como é que isso está acontecendo. Por gentileza. Então, assim, começamos com o seminário integrado, e estamos assim, né, numa trajetória aí de talvez 2 anos, 3 anos, a gente não sabe ainda, mas para ativar a ecossidadania e formar esse plano, quem sabe daqui a 20 meses, talvez. Por favor. Assim, algum conjunto de atividades que a gente está fazendo, né, as oficinas de mapeamento com agentes de transporte aquaviário, aqui você pode ver todos os portos e dos setores estiveram presentes, uma oficina bem legal. Os maricultores de São Francisco do Sul também, identificando algumas áreas de interesse, pescadores de garuva, pescadores de Itapoá, de Joinville, de São Francisco do Sul, agentes de turismo de São Francisco do Sul, aqui, Núcleo de Educação Ambiental de Joinville, Secretaria de Educação de Garuva, enfim, pode passar? Né? Várias reuniões setoriais, políticas e oficinas. Aqui o Coral Guarani, que foi uma tarde encantadora que a gente passou ali no Mercado Velho. Pode passar. Então, aqui, o que vocês imaginam que a gente está fazendo juntando aí, né? Pode passar? Né? Colocando as nossas expectativas, a nossa vida, a nossa identidade projetada aí nesse mapa lindo que é de satélite que tem toda essa área. Então, é um ato de cidadania você falar, não é aqui que eu criei meus filhos, eu tirei o meu sustento, e eu quero que meus filhos e meus netos e futuras gerações continuem aproveitando de uma Bahia saudável cada vez mais. É um sonho, uma visão assim que está sendo anunciada por vários, não é a gente, por vários visionários aí em todo o território, e que realmente isso a gente tem hoje a oportunidade de fazer algo diferente em termos de planejamento estratégico. Por gentileza. Mais uma vez. E aí, eu finalizo com os contatos, um convite para conhecer mais a partir dessas mídias,
um convite para participar de uma próxima reunião, né, desse grupo que eu falei, que está começando a pensar como é que vai ser esse percurso, né, essa estratégia rumo aí a esse plano de gestão, e quem sabe ter esse plano de gestão não só como mais um plano a ser engavetado dentro dos gabinetes, né, mas realmente a gente tem uma política pública, né, seja ela no nível municipal, no nível estadual, no nível federal. Aí essa discussão é de que caminhos podemos tomar para essa política pública, qual é o melhor modelo para operar um grupo, órgão colegiado nesse sentido, é uma pergunta que não quer calar. Mas eu convido vocês a conhecerem mais e nos ajudar a descobrir qual é essa resposta. Muito obrigado, boa noite. Eu não sei se algum vereador tem algum questionamento a fazer. Fiquem à vontade, por favor. São Jorge, presidente. Com a palavra o vereador Christopher. Uma pergunta. Boa noite, presidente, mesa, Boa noite. presentes. O Babitonga Ativo, ele é a favor ou contra a abertura do linguado? Primeiramente, a minha pergunta é essa. Olha, a equipe não se posiciona, a gente nunca discutiu essa questão, me entende? Sim ou não para esse caso específico, né? Porque a gente está, inclusive, fazendo um curso da própria equipe, de formação da equipe, né? De liderança e facilitação e coaching, né? Então a gente está mais como secretaria do processo, menos trazendo a nossa opinião, né? Claro, se você perguntar para mim, Leopoldo, cientista, o que eu acho, eu tenho uma resposta, mas a gente não posso te dar essa resposta. Eu acredito que seja para a saúde da Babitonga como um todo o melhor caminho, mas assim, eu não acredito que uma empresa de consultoria ou um município por si só, até mesmo o governo, consiga. Nós temos que ter uma coalizão de pensadores, tanto dentro da universidade como nas instituições públicas, e que é um compromisso de décadas. O estrago foi feito em décadas, se conserta em décadas. Então, seria um ambicioso, mas muito difícil do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista político, financeiro, institucional, que eu acho que o grupo pró-Babitonga, aquele grupo, talvez consiga desenhar esse processo a longo prazo. Tá, eu te perguntei isso pelo seguinte. Nós tivemos semana retrasada em Brasília para ver um outro assunto, nada relacionado à Babitonga, e coincidiu num diálogo com o deputado Mauro Mariani, apareceu o assunto Baía da Babitonga, Canal do Linguado. O doutor estava comigo ainda. E essa semana, eu acabei de chegar de Brasília, um dos assuntos que eu fui justamente tratar com ele é porque, para quem não sabe, a 280, a BR-280, infelizmente, vai para a iniciativa privada. Isso está decidido já pelo governo federal. Tá? A duplicação da BR vai sair. Todavia, nas mãos da iniciativa privada. O que o deputado está fazendo justamente aí, é importante linkar com o teu assunto. Com base no estudo da professora Marta, tá, onde até eu recebi uma edição é um estudo de impacto, não é a rima, não é algo tão elaborado, mas fala justamente do impacto com a abertura do canal do Linguado. E o Univille defende a abertura do canal do Linguado e passa a mostrar nessa edição as medições, as coletas de corpo de prova, coletas disso, coletas daquilo, e provando para o IBAMA que a abertura do Linguado é algo muito possível, tá? E por conta disso, o que nós vamos fazer junto ao IBAMA? Solicitar que na licença ambiental que vai ser feita pelo IBAMA para duplicação da BR, seja condicionada a abertura do canal do Linguado. Então não será feito qualquer duplicação nesse momento, sem que seja feita a abertura do Linguado. Eu perguntei o porquê isso ao deputado, ele falou, se não for agora feito isso, não se faz nunca mais. Então, a ministra concordou, né, a pessoa que nos atendeu lá, com a equipe técnica,
concordou e realmente nós vamos daqui para frente ter uma postura mais enérgica com relação à duplicação amarrada com a abertura do canal do linguado. Então eu acho que isso vai fortalecer ainda mais o teu trabalho, a tua equipe, e aquilo que nós pudermos fazer para somar esforços, eu estou à tua disposição. Tá bom? Devolvo, senhor presidente, e obrigado. Obrigado, vereador Christopher. Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Boa noite. Com a palavra o vereador Paulo. Eu gostaria de perguntar ao senhor, que o nosso gabinete está trabalhando desde 2013 no projeto Recifes Artificiais. E eu não sei se o professor da Univille, e que trabalhou nos projetos de recifes artificiais lá no Pontal do Paraná, é o mesmo professor que trabalha na Univille, é o professor Pedro. E quando a gente lançou o projeto dos recifes artificiais, ele foi tomado de uma surpresa e de uma alegria muito grande pelos pescadores dos balneários, e até com certos, de forma cética, por alguns aqui da comunidade do Paulo, achando que isso é uma fantasia, que é uma coisa inviável. Ao longo do tempo, a gente se preparou para esse projeto e encaminhou ao então secretário do Meio Ambiente, Enivo Tolini, à época, e ele nos deu um parecer em que a Secretaria de Meio Ambiente achava viável a implantação desse projeto. Primeiro por quê? Primeiro porque o Recife Artificiais, nós estivemos lá numa comitiva lá, na ONG, que fica lá no Pontal do Paraná, que fica de frente para a Ilha do Mel. Estava presente o vereador Clóvis Matias de Souza, estava presente o professor Pascoal, e a gente percebeu naquele local lá o quanto aquele projeto trouxe de benefício a toda a rede de pescadores, principalmente a pesca de entretenimento, a pesca contemplativa e a questão também da preservação dos manguezais, que é muito importante. E foi nos mostrado que o projeto tornou-se viável, um dos poucos do país. Alguns têm no Nordeste, mas não da forma como foi feito no Pontal do Paraná. Até nós comentamos à época com o rapaz que comanda a Fundação Vida Mar, né, professor? Vida Mar, né? Ele nos falou que era possível se construir um recife artificiais bem perto, próximo dentro da Baía da Babitonga. Era possível fazer. E nos mostrou também que desde depois da construção daqueles recifes, acabou-se as pescas de arrasto, houve uma delimitação de área, e aí a gente arregaçou as mangas, o projeto já encaminhamos a Florianópolis, nós estivemos conversando com a Vega do Sul, a Vega do Sul se mostrou simpática à ideia, né? Porque ela já patrocina um projeto em Vitória do Espírito Santo. E agora eu fico assim, viu, Pascoal? Acho que a gente encontrou o fio da meada agora, aqui em São Francisco. Que nós poderemos, eu queria saber se era possível contarmos com a Babitonga para nós implantarmos de uma vez por todas esse projeto. Porque, viu, professor, eu moro de frente para a casa do pescador há 56 anos. E a cada dia mais eles se deslocam cada vez mais longe para buscar o seu sustento. E esse Recife Artificiais já foi construído de forma aleatória, ele foi feito assim, com pneus, coisa totalmente ilegal, né, coisas eles fizeram por ideia deles. E a gente mostrou para eles que aquilo não é correto. Colocar pneu, colocar qualquer coisa, porque tem todo um impacto que causa, segundo o professor Pedro, na construção desse Recife Artificial. Eu gostaria de perguntar ao senhor, já para ir direto à pergunta, é possível realizar este sonho para a redenção de uma alternativa para os nossos pescadores dentro da Bahia e próxima às ilhas que ficam de frente aos balneários? Absolutamente. Esse processo que está sendo de diálogo entre os setores visa criar essas oportunidades, né? De você, às vezes, um projeto, uma ideia, uma iniciativa,
que demora anos e anos para acontecer, o objetivo do planejamento do espaço não é bloquear os interesses, pelo contrário, é fazer a harmonização desses interesses, né? Então eu convido o senhor e, o colega Pinheiro na Univille para a gente participar dessa reunião do grupo estratégico, né, que é o fórum onde esse planejamento do espaço vai acontecer. E, claro, eu acho que tem, no caso de recifes artificiais, uma resolução CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que regulamenta, digamos, como é que é as licenças para você colocar alguma coisa embaixo d'água. Pode parecer até assim, muita burocracia, mas é que quando veio a ideia de recifes artificiais no mundo todo, foi um auê, assim, que justamente as pessoas vão jogando as coisas e achando que aquilo vai aumentar a quantidade de peixe. Às vezes, pelo contrário, ao colocar um pneu aqui, alguma coisa aqui, não está gerando mais, que a gente fala, biomassa, né? Ali, naquele lugar, mas sim está deslocando de outros lugares que já existe, a garopa, o mero, enfim, os peixes que vão ocupar e vão ficar até mais vulneráveis à pesca, né? Pode ser até um tiro no pé nesse sentido. Então, bom planejamento, as coisas podem ser viabilizadas. Eu sou bem entusiasta da ideia. Então, então, a partir deste momento, nós temos agora um braço onde nos agarrarmos, junto com a ONG, para realizarmos este sonho da implantação de um recife artificial em São Francisco do Sul, o segundo na região sul do Brasil. Obrigado. Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Com a palavra ao vereador Salvador. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, comunidade aqui presente. Boa noite também ao senhor Leopoldo. E também juntamente com a presença da nossa conhecida, já que também participou do evento nosso junto ao Ministério Público, a Daniele, né? Que se faz presente, apresentando mais um elemento para nós, principalmente que estamos aqui hoje na função de vereador, se atentar quanto à progressão, à fiscalização da nossa querida Baía de Bitonga. A Baía, eu sempre defini como um estuário até de sobrevivência a muitas famílias francisquenses, e não aí, como já falamos, até com o doutor Tiago, o entendimento dele, que não é só francisquense, mas ela é, quem sabe, para o estado de Santa Catarina, que muitas pessoas pescam, desfrutam os seus lazeres na nossa Baía do Abitonga. E aí, ouvindo a sua apresentação, já conhecia já de algumas outras reuniões que a gente participou, e eu quero, assim, parabenizar o seu trabalho, o trabalho também do... aqui está o Leopoldo, né, mas tem também aqui o Fabiano, né, que o Fabiano Greco Carvalho, que também é uma pessoa que tem muito lutado por essa Baía. A professora Marta, né, Kremer, também tem sido assídua, né, na nossa Baía, defendendo assiduamente a nossa Baía do Abitonga. E aí, queria também parabenizar o doutor Tiago, que acho que nunca é tarde você iniciar um trabalho para o futuro, quem sabe, dos nossos filhos, né, que se não tivesse esses abnegados, essas pessoas que estão se envolvendo para defender diretamente a Baía como uma sobrevivência para o futuro, o que seria dos nossos filhos amanhã? Então, eu assim entendo, aí pela sua apresentação, onde vocês conseguiram colocar empresários, iniciativa privada, poder público municipal, federal, estadual, ONGs, né? E essa casa não poderá também ser diferente, não poderá se furtar nesse momento de não ser inserida, de não abraçar essa causa junto. Como aqui já mencionou o vereador Paulo, ele já tem um projeto em andamento, né? Mas um projeto, quando ele nasce sozinho, ele caminha sozinho. Quando ele nasce sozinho, mas que ele pensa humildemente em somar com outros projetos que já estão dando certo e que possivelmente, porque eu
pude observar ali, outros municípios também estão preocupados com a nossa Bahia, né? O vereador Cris Manão colocou uma situação muito bem ponderada, né? Acreditamos que para salvar a nossa Baía do Babitonga, tem assim que ser feito o estudo para a abertura do canal do Linguado. E aí tem que se fazer, como eu já falei, como nós comentamos lá com o deputado, e eu acho que já comentamos com o Leopoldo nas últimas reuniões também, tem que ser feito um estudo quanto aos outros municípios, como é que vão se comportar com a abertura, como é que vai ser o comportamento, como é que vai ser a reação da natureza a voltar a buscar o que era dela. Então tem que ser feito realmente, não pode ser um estudo assim por fazer, tem que fazer um estudo para que possa realmente comportar os que hoje vieram se instalar dentro daquilo que era da natureza. Então tem que ser feito esse estudo, porque a economia, vida, enfim. Mas não tem outro caminho, principalmente para a nossa Bahia, não tem outro caminho. Porque você passa ali, você vê que com certeza tem mais de 10 metros de lama, de dejetos, né? E que isso está represado. Qual é o futuro disso? Quanto mais nós postergar, como vai ser? Então, acredito que tenha que ter uma saída para que fazer, de momento, uma evasão, uma retirada daquilo ali, como vai ser feito, e começar a fazer os estudos dos impactos que possam causar para as comunidades vizinhas. Por quê? Não podemos só pensar, vai ajudar São Francisco, mas nós não podemos ajudar São Francisco e escravizar outra comunidade. Então tem que ser feito realmente um estudo para a região, para toda a comunidade, para as comunidades que estão em torno, que é os outros municípios vizinhos, mas de uma vez por toda, para Oba-Oba. Então, eu parabenizo também o deputado Mauro Mariani, que naquela semana passada que a gente esteve lá falando sobre a poligonal, que era o debate, e continua sendo o debate em São Francisco, e aí realmente, à noite, ele lançava a proposta de que ele começaria um trabalho buscando os estudos. Aí vem, mais uma vez, o valor de uma pessoa técnica que nós estamos em São Francisco do Sul, que é a Marta Kremer. Ela foi uma das professoras que idealizou e fez os estudos da possível abertura do canal do Linguado. E aí, a humildade do deputado é não dizer que é um projeto dele. A humildade dele dizer que é um projeto da Univille, que é um projeto de profissionais que estudaram de que forma poderá ser aberto o canal do Linguado. Então, eu assim agradeço, fico feliz que na sua apresentação, pessoas da minha região que sobrevivem, foi uma prova da maricultura, do peixe, enfim, de várias ações da área marinha, do mar. Então, o Edmilson, o Samuel, foram apresentados ali, e eu assim fico muito feliz, porque, mais uma vez, eu cada dia me coloco mais de que eu estava certo e continuo certo de defender o progresso na nossa comunidade, principalmente na nossa Baía do Babitonga, de uma forma organizada e sustentável. Então, sustentável não pode ser o capital ganhar e o trabalhador perder. Então, o trabalhador que eu digo é num todo. E daí vem mais, quem mais vai perder é o pescador, o maricultor, o ostricultor, enfim, essas pessoas que vão perder. Então, eu parabenizo, Leopoldo, pela sua vinda. Nós colocamos à disposição no que a gente puder a contribuir e ajudar. E quando você pediu a vir à Câmara, a gente direcionou você à secretaria e parabenizamos o presidente por ter feito a ordem do dia de uma certa forma, não demorar muito e com urgência, porque realmente trabalhar com o meio ambiente e citar a nossa Baía do Babitonga não pode ser de passos de tartaruga, sim, passos largos. Então, eu agradeço e me coloco à disposição para que a gente, mais reuniões, a gente possa
caminhar junto à comunidade. Agora, esse trabalho, como vocês vêm fazendo, tem que ser divulgado às comunidades, e aí cabe nós também, vereadores, se movimentar para que as pessoas mais humildes, que moram mais lá no interior, possam conhecer o projeto de vocês e ser parceiros e entender o porquê do estudo que vocês estão fazendo quanto à preservação da nossa Baía do Abitonga. Obrigado, senhor presidente, obrigado, Leopoldo, por contribuir com essa casa. Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Uma questão de ordem, presidente. A palavra ao vereador Clóvis. Não ia me pronunciar, mas só para fazer um questionamento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, comunidade. Obrigado pela presença, os internautas, os funcionários da Câmara. Obrigado. Eu queria só agradecer aí a presença do senhor Leopoldo e pela sua explanação. Eu fiquei aqui pensando assim, o grupo Proba Bitonga, ele seria favorável ou contrário duas grandes empresas que vão se instalar na cidade, que é a CMO e a TGB. E também seria mais uma pergunta com relação ao Parque Acaraí. O Parque Acaraí, que a gente sabe que tem um bom dinheiro depositado em conta, e são 30% da área do nosso município, e está lá, eu não vejo nenhuma ação, vereador Corujito. Ele está lá, não pode se fazer nada, e eu, para ser sincero, até tenho andado ali caminhado pelo Parque Acaraí, e nem tatu não tenho encontrado, sabe? A gente sabe, vereador Paulo, que às vezes o pessoal fala que estão matando capivara, realmente. Capivara, toda semana estão matando uma. E a gente não vê nenhuma ação. Então era até importante ver se o grupo Proba Bitonga, quem sabe, se envolver nesse projeto junto, tentar. Deve ter um grupo lá já que cuida dessa área, mas eu acho que era importantíssimo também para fomentar. Ali tem uma área degradada já, ali na Praia Grande, há anos atrás, que era para ter sido um hotel 5, 6 estrelas ali. Foi a energia lá para a Praia Grande, né, vereador Paulo? Na época, desmataram tudo, mexeram nas dunas, tudo. Até hoje tem lá o resto de construção ainda. Quem sabe essa área degradada possa ser aproveitada de alguma maneira, Então, vejo que são muitos anos que já passou e nada foi feito. Nada foi feito. Então, a gente torce que realmente aí essa entidade aí dê fruto, e a cidade precisa, precisa de pessoas aí que ajudem a cuidar da nossa cidade, e o crescimento sustentável tem que ter, Eu sou a favor do crescimento, senão ou então a gente coloca uma porteira no linguado e não entra mais ninguém aqui. Também queria dizer com relação ao linguado. Vereador presidente, o Belo Monte, uma grande usina Belo Monte, poucos anos, já estão aí para inaugurar. Uma coisa daquela que, sinceramente, eu não acredito. Se a gente for ver mesmo, a gente diz assim, mas não é possível que o ser humano fez isso aqui, vereador Paulo. É uma coisa assim que eu conheço um pouco da história, mas é uma coisa assim que é grandíssima, é muito grande, é uma coisa que, aí, dizer que nós temos problema com a abertura do canal do Linguado, meu Deus, vereador Crisma, não. Se for comparar, eu considero o canal do Linguado como menos que fazer um desvio no nosso rio Acaraí. É uma sanga, é uma valeta praticamente, se for comparar aí com Belo Monte e com o nosso canal do Linguado. Então, é fácil de fazer, só falta vontade política, e pode ser feito de que maneira também, vários tipos de maneira. Pode-se construir uns diques para ir tirar tudo e ir abrindo, tal. Tem solução, é só falta de vontade. Se quiser abrir o canal de Linguado, com certeza abre rapidinho, com certeza. Agradeço a sua presença e fico à disposição, e conto com esse vereador aí, porque estamos aí à disposição também para ajudar aí, pode contar com a casa também. Obrigado. Caçando. Eles estão caçando tatu e jogando lixo também. Ação humana, não respeitando nem o parque, jogando lixo. E pelo meu pouco conhecimento que eu tenho do linguado, um dos grandes entraves da abertura do linguado é a dragagem daquilo tudo em um local específico para colocar todo esse material. Pelo que eu entendi,
Até hoje, eu não sei se, né, Salvador, eu sou também adiantado nesse processo, mas eu li alguma coisa aí de um relatório da Univille, que fez uns anos atrás. O grande problema da abertura do linguado é o registro. O problema, o que fazer com aquele material pesado, que são 7, 8 quilômetros de extensão por 18 metros de profundidade. Não se sabe quando vai levar aquilo. Não sei se vão levar para a Lua, alguma coisa que vai ter que ser. Então, o grande problema do linguado é esse. E com relação ao Parque Acaraí, ele só não está mais desenvolvendo por culpa do cidadão. Porque o projeto está aí, eu acho que esse projeto do Parque Acaraí é maravilhoso. Porque se você olhar a nossa ilha, o crescimento vai aos poucos avançando, e eles não avançaram ainda a área da Praia Grande porque tem um parque, senão já tinham avançado. Então, eu acho que aí tem que ter um certo equilíbrio, e um dos grandes responsáveis pela degradação do parque é a ação humana. Porque se você passar lá agora, é sofá, é geladeira, é piso, é bicho morto, é cachorro morto, e até pessoas mortas que desovam lá. Então, a ação humana, ela é degradante com relação ao nosso parque. É só isso. Obrigado, vereador Paulo. Só isso, senhor presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Só um minutinho, vereador. É que o vereador Clóvis fez algumas considerações, questionamentos, e a palavra está com o senhor. Obrigado. Vereador Clóvis, gratidão pelas perguntas. São duas, se eu não me engano. Eu queria só pegar o gancho também com a questão de um projeto da Univille. Como eu reitero que é um projeto de sociedade. Não é a Univille ou um ou outro que vai fazer sozinho. É um projeto de uma magnitude, a abertura do linguado no caso, né? De uma magnitude técnica, política, como tu bem apontasses, que é muito grande. E concordo que é possível, mas, como eu falei, tem que ter um conjunto de mentes pensantes, compromissadas a longo prazo, além dos 4 anos que a gente está acostumado a dar, que é o ciclo político usual. Então tem que ter comprometimento de Estado nesse sentido, né? Para que a gente consiga abrir o linguado com segurança e não que possa vir a ocorrer uma catástrofe como o mar de lama que a gente está vendo em Mariana. Então como é que se faz, como é que se junta esse conjunto de pessoas pensantes? Ali o Acaraí é uma unidade de conservação da Fátima, né, que a Fátima toma conta. Está tendo alguns problemas, né, eu acho que a equipe da Fátima encarregada da gestão da Acaraí está sendo mudada, eu não sei muito bem os detalhes, tanta coisa que a gente está fazendo nos 6 municípios, eu não consigo acompanhar todos os detalhes, mas eu acho que tem oportunidades de melhorar aí no futuro. Outro dia eu estava indo lá, vi tiros nas placas, assim, postei no Facebook indignado, também como cidadão a gente vai tentando fazer a nossa parte. Com relação à pergunta do CMO, TGB, e se o grupo Prova Bitonga pode ou não definir os rumos do CP. Eu vou mais além. Não é só o CMO ou o TGB. O grupo Prova Bitonga vai dar palpite, vai influenciar a política pública de todo o território, né? Enfim, mas ele não tem, a gente não sabe se ele vai ter um poder deliberativo, consultivo, quem que vai estar sentando nesse conselho, se vai ter participação, porque a gente às vezes tem um problema de participação, até assim, às vezes reuniões, você vai numa reunião de conselho, de meio ambiente, ou de... É um problema, é por isso que a gente está investindo tanto em participação social, porque as pessoas têm que ir lá, né? É um prestígio ser delegado, né, numa função de representar um bem da União, que são os recursos naturais da Baía-Babitonga, é patrimônio da União, é de todos os cidadãos. Então, os cidadãos têm que participar desses conselhos. Então, a resposta ainda não tem uma resposta. Nesse sentido, a minha fala final foi, temos que responder essa pergunta. Onde esse grupo, Prova Bitonga, vai ser ancorado? Porque não adianta ser mais um plano, um grupo de gaveta, que vai se reunir e não vai. A gente tem que, né, uma unidade de conservação é uma possibilidade. Como a prefeitura está querendo, e logo vem para essa casa para ser apreciado, uma unidade de conservação lá nas águas, lá do Acaraí, um parque lá. Então, um dos projetos aprovados, inclusive, é para proteger os mananciais que abastecem a população aqui. Então, a unidade de conservação é algo bom, porque lá prevê a criação desse órgão colegiado, que é o conselho. Então, precisamos de um conselho. Outra possibilidade é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira Cubatão. Existe um comitê.
E eles vêm há 10 anos tratando, vamos expandir o comitê, porque as bacias hidrográficas dos outros rios que abastecem a Babitonga, eles têm essa discussão também de tentar abranger mais a área. Mas isso é tudo discussão que eu convido, inclusive ao final da minha fala, convido, né, aqui a Câmara a delegar um representante ou uma comitiva, alguém que possa acompanhar a nossa próxima reunião, que normalmente ocorre lá no auditório do Ministério Público Federal. E lá é onde é o espaço, né, de discussão do futuro. Né? Se vai ser consultivo, deliberativo, o que vai fazer. A Munesc, por exemplo, sugere que seja deliberativo, mas que tenha um representante de cada município sentado nesse conselho. É tudo uma discussão dos próximos meses, mas é crítica a sua pergunta. Eu acho que vamos responder ela junto. Esse é o máximo que eu consigo fazer. Muito obrigado. Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Boa ordem, presidente. Com a palavra o vereador Luiz Arnaldo. Boa noite, presidente. Boa Boa noite, noite. vereadores, comunidade presente, comunidade que nos assiste e funcionários da casa. É só mesmo para agradecer a sua vinda ao plenário e mostrar o que é a Babitonga Ativa. Aqui veio, vamos dizer assim, dizer que tem o apoio, acho que de todos os vereadores, não tem como não ter, né? Isso é uma situação que vem ajudar. Faço das palavras do Paulo a questão do Parque Acaraí, que questão pessoal levar lixo, eu acho que o lixeiro passa na frente de casa, eles cismam e levar lá, não sei, eu acho que vão passear, vou levar um negocinho para deixar ali, para lembrar, para os meus netos lembrarem. Isso chega a ser até cômico. A questão do linguado, só para dar uma contribuída com o que o vereador falou, que vai ser feito pela parte privada, provavelmente, a gente tem que ficar atento na seguinte situação. Hoje já está fechado o linguado. Se vai ser feita a duplicação, não tem que deixar fechar novamente. Uma duplicação vai ter outra via. Então a gente também tem que ficar prestando atenção nessa situação, porque se fecharem de novo, nunca mais se abre. Nunca mais. Então é só para agradecer mesmo e dizer que, se precisar desse vereador, está a porta do gabinete aberta, sem dúvida nenhuma, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado, devolvo. Continua aberta ainda a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Eliane. Também, né, para não deixar de contribuir assim dentro de tudo que foi colocado aqui, assim, agradecer profundamente, porque para mim, acho que para nós todos, é através do conhecimento da causa, é através das explanações, de saber do que se está falando, como vai se saber como agir, como defender, e vai se criar mais gosto pela causa. E creio assim que um dos viés muito importantes, assim, né, como professora, como educadora, é o viés educacional. Como tudo acontece a longo prazo, inclusive essa ação, ela já existe em função de, não a longo prazo, ser de repente trabalhado, cada cidadão em si, esse viés de trabalhar o cidadão enquanto pequeno, caminhar junto, paralelo, esse longo prazo, para que quando chegue lá as coisas sejam não solucionadas, mas já bem caminho andado, esse outro cidadão esteja já em conjunto, para que a coisa não venha a retomar, porque senão existe o fato de poder retomar. Então, esse viés educacional, para mim, é essencial, como tu colocasse ali também, isso aqui é o principal, ali as reuniões com o pessoal, a conscientização. Se ela começar ali, de baixo mesmo, do pessoal, das nossas crianças ali, com o nosso povo, o nosso professorado todo, que já trabalham a parte ambiental, sim, mas de uma forma mais afincada, com certeza esse viés vai surtir um grande efeito na hora que, né, esse paralelo, na hora que estivermos juntos, então, no pensamento, ou próximos, né, do pensamento real. Então, só temos a agradecer esse trabalho, sim, com muita continuidade, principalmente pelo viés educacional, que seria uma solução futura, né? Longo prazo. Obrigado, tá? E conte conosco. Suas considerações finais, então, desde já agradecendo pela sua presença. Não sei se algum outro vereador, algum outro questionamento. Fique à vontade, por favor. Obrigado. Só, mais uma vez, né, a gratidão de estar aqui. E não é à toa que a equipe toda do projeto Babitonga Ativa escolheu São Francisco do Sul para o seu escritório. Então, estamos no centro do centro, eu diria, né? na viela ali, na Luiz Galberto, que sai da Marina e sobe para a igreja. Estão convidados todos a participarem, e pela proximidade a gente pode, inclusive, vir conversar um pouco mais
no gabinete de cada um, se for assim necessário. Eu acho que vai ser bem interessante de responder essa pergunta, né, onde vamos junto, e exercitar a capacidade que Deus deu só ao homem, que é do planejamento. Olhar o futuro e tentar, né, navegar esse caminho que está tão turbulento. Muito obrigado. Solicito aos edis que acompanhem o senhor Leopoldo à saída do plenário.